Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo à nossa Escola Sabatina, agora de maneira especial, nessa situação inusitada de estarmos distantes fisicamente, pela impossibilidade de reuniões, mas perto, através da unidade em Cristo Jesus. Hoje nós temos a nossa penúltima lição desse trimestre e, para isso, foram convidados aqui dois professores especiais, a nossa querida e famosa Ingrid e o nosso internacional aí, Ângelo. Então, esses dois hoje estarão junto comigo tratando do tema da lição, que é uma lição bastante complexa, ela aborda questões bastante profundas, mas é interessante que a gente tenha uma noção clara do que foi revelado a Daniel, que na verdade não era só para ele, era também para cada um de nós. Então, para começarmos, eu gostaria de convidar o Ângelo a que faça uma oração e depois a Ingrid vai fazer a introdução da lição. Tá? Oremos então. Eterno Deus e amantíssimo Pai que habita nos altos céus, muito obrigado, ó Pai amado, por nós estarmos vivendo nesses últimos dias. Podermos olhar para trás, ó Pai, e ver todo o cumprimento da história, da profecia de Daniel, e sabermos, ó Deus querido, que Tu tens o controle de tudo. Que nós podemos olhar para trás e podemos confiar em Ti, que no futuro Tu também nos darás um futuro brilhante. Porque como Tu foste fiel no passado, Tu serás também no futuro. Muito obrigado pelo seu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus querido, a compreender essa lição, para que nós possamos crescer mais e mais em Ti, em espírito e em verdade. Cuida de nós, nos transforma a cada dia na semelhança do caráter do Teu Filho amado Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Cristo. Amém. 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 Então, queridos, lição de número 12. Semana que vem já 13º sábado, né? Já vamos estar fechando essa lição maravilhosa de Daniel, que é espetacular. Daniel é um dos livros proféticos de maior importância, podemos dizer assim, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela traz a nossa identidade, a nossa razão de ser, e isso é importantíssimo. E hoje, né, a lição, para quem não tem, é essa. Se você não tiver a lição de forma assim física, em papel, dá um toquinho para a gente que a gente vai enviar para você ela em PDF para você poder estudar a lição da semana que vem, que vai estar fantástica também. Bom, lição 12, né? Do norte e do sul para a terra formosa. É o título da lição, e o verso para memorizar está em Daniel 11, verso 35, né? Que diz assim: e alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Aparentemente parece um pouquinho complicado de entender agora, e a gente não vai trabalhar muito isso, porque você vai entender ele, acredito que na parte de terça ou quarta-feira a gente vai compreender melhor esse verso A. O que é importante a gente deixar frisado aqui nessa parte de sábado, né? E na parte da lição também, é que Daniel 2, 7, 8, 9, agora os capítulos, né, de 10, 11, 12, todos eles fazem parte da profecia de Daniel. O que aconteceu? A primeira profecia é a profecia da estátua de ouro. E depois vem a profecia dos animais e assim sucessivamente. O que acontece? Como é que acontece isso? Toda vez que Deus dá uma profecia para Daniel, ele dá uma profecia geral, é a do capítulo 2, e na sequência ele vai ampliando os horizontes, vamos dizer assim, né? Vai deixando algo mais local. E aqui no capítulo que a gente vai ler agora, né, do capítulo 11, eu acredito que seja a parte onde ela é mais detalhada, né? De todos os capítulos que foram dados, este é o mais detalhado, né? O guia para você
quem sabe, e dar uma estudada em casa, né, depois que terminar isso aqui, porque aqui é só uma recapitulação rápida, né? O guia seria assim, né? De Daniel 11, de 1 ao 4, ele vai estar falando sobre a Pérsia e a Grécia ainda. Do capítulo 5 até o 14, ele vai falar sobre o Império Grego-Macedônico. Do capítulo 16 até o 28, dos versículos 16 até o 28, vai falar sobre Roma pagã. Do 29 até o 39 sobre Roma papal, e do 40 até o 45 falará sobre os eventos finais. Isso é importante você entender, e você, no decorrer do texto, você vai ver sempre falando sobre o Reino do Sul, o Reino do Norte. Isso não se trata especificamente de um reino, mas de uma sucessão de reinos, né? Como é que eu faço para deixar isso bem? Quer me ajudar nisso, Ingrid, ou eu posso continuar? Eu acho que o interessante é ver que nesse capítulo, né, do livro de Daniel, o que a gente vai ver é uma diferença da parte que a gente vem estudando impérios. Aqui, a maior parte, quando ele fala rei do sul e rei do norte, também se refere às vezes a indivíduos, né? E isso a gente não tem visto antes nos outros capítulos de Daniel. Então, uma boa parte desse capítulo aqui também se refere muito a indivíduos. Então, há uma diferença aí dos demais capítulos. Embora esses indivíduos, eles representem reinos por trás de si. Exato, mas tem uma parte desse capítulo que se refere a indivíduos, e eu acho que também é interessante a gente falar que o capítulo 10, 11 e 12 do livro de Daniel é a mesma visão, né? Ou seja, quem está falando, porque quando você vê no versículo 2, está dizendo, mesma visão agora... é uma perícope, né? Quer dizer, que ele sentou ali, e ali naquele espaço só ele definiu tudo isso. Exato. E agora a gente vai ver que aqui, nesse capítulo 11, quando eles dizem, agora eu vou lhe dizer, quem está falando provavelmente é Gabriel, né? É o eu, não é Daniel. É o eu ali, é Gabriel falando a Daniel, a visão. E é interessante a gente ver que também o 10, o 11 e o 12, eles não podem ser separados, né? É uma sequência que começa e termina com Cristo, né? É o alfa e o ômega. Então é importante a gente entender esses 3 capítulos como uma continuação, eles não podem ser lidos separados. Apesar de, claro, a gente tem que separar para poder entender, senão seria um estudo infinito, talvez. Exato. Em relação aos personagens, como a Ingrid falou, né? Basicamente seria assim, né? Ainda na época de Daniel, né? O Reino do Sul seria o Egito. Cerca aí de vários anos depois, esse Reino do Sul seria representado pela linhagem ptolomaica, e no futuro, né, já nos nossos dias hoje, né, até os nossos dias hoje, seria representado pelo ateísmo e pelo secularismo. Enquanto, né, que o Reino do Norte seria Babilônia, né, da época de Daniel, depois seria a linhagem seleucida, depois Roma pagã, e depois Roma papal. Mas eu acho, mas talvez seja mais fácil a gente falar aos poucos, né? Já não, que isso é só uma pincelada geral. Já que é tão longo, 45 versículos, bem longo, mas é uma boa introdução. Eu acho que também é interessante a gente entender que o difícil de a gente entender do capítulo 11 é porque tem muito evento histórico. A maior parte desse capítulo 11 você tem que estudar ao lado de um livro de história para você entender o que ele está se referindo. E então, mas por que essas guerras, né, que a gente vai estudar ainda em mais detalhe, como o Ângelo falou, já deu uma pincelada para vocês entenderem um pouco mais. Mas por que essas guerras são tão detalhadas, né? É porque elas afetam o povo de Deus e os desafios que o povo encontra. E é importante a gente ver que todos esses relatos históricos dados a Daniel, eles foram cumpridos, né? Mostrando que Deus está no comando. E é aí que nós temos um Deus digno da nossa confiança e da nossa fé, que dirige a história. Então, eu acho que essa é a parte que nós temos que ter em mente ao estudar esse capítulo 11. É que tudo que está ali já foi cumprido e o fim está para se cumprir. Então, não tem por que duvidarmos, né? Deus tem o controle. Exato. Exatamente. Eu acho que a gente poderia começar, talvez, já aí
dessa parte das profecias, né? Relembrando um pouco essa parte da Pérsia e da Grécia, que, como o Ângelo disse, já vimos em outros capítulos de Daniel. É interessante que a gente vê que Gabriel já começa falando para Daniel exato de uma parte que ele já está familiarizado, né? Em que ele diz: agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então aqui Gabriel fala dos 4 reis que vêm depois de Ciro, né? Que seria esse Cambises, Esmerdes e Falso Dario Esmeralda. I e Xerxes. Por que falso, Yeah. né? Porque ele usurpou o trono, mas foi por pouco tempo. E o interessante a gente ver que esse Assuero, que o Xerxes foi Assuero, né, da rainha Esther, e que ele era um homem riquíssimo. Mas significa que a Pérsia só teve esses 4 reis? Não, a Pérsia teve mais reis, né? É que aqui ele está falando Dario apenas II. desses primeiros 4. Tiveram ainda, acho que 8 depois de Xerxes, ou seja, Assuero, ainda tiveram mais 8 antes que o Império Persa caísse pelas mãos de Alexandre o Grande. Mais importante a gente acrescentar que acho que o mais famoso desses para nós é o próprio Xerxes, né? Xerxes, que é o Xerxes dos 300, que não é aquela coisa toda, né? Não teve toda aquela glória toda lá que tem no filme, né? Hollywood ele sempre tende a deixar mais amplo, mas a gente conhece Xerxes mais pelo livro de Esther, Assuero, né? O mesmo Assuero do livro de Esther é nessa época que acontece tudo. E o que a gente pode tirar disso? Deus no controle do seu povo, né? Mesmo com reis pagãos, né, tomando conta, reis em guerra, Deus estava sempre cuidando do povo dele, deixando da melhor forma possível. E, ok. E a profecia, a partir de domingo, fala basicamente sobre isso, né? A profecia sobre a Pérsia e a Grécia. De uma forma direta, ele estava dizendo ali para o rei, né, naquele momento, consolando ele, que não seria naquele momento ali, né? Porque o Daniel já havia dado algumas profecias anteriormente, né? O rei não conseguia duvidar disso, e no começo do livro inicia Daniel dizendo: eu vou consolar o rei, porque ele estava triste, abatido, né? Então ele veio com essa: olha, rei, basicamente não vai ser no teu tempo que vai acontecer, que vai ter essa troca para o Império Grego Macedônico. E falando um pouco assim da parte histórica, né? Foi com o Assuero, o Xerxes, que ele, por exemplo, foi uma guerra, foi aí que a Grécia começou a ganhar da Pérsia, embora, como eu disse, ainda a Pérsia ainda iria reinar por um bom tempo. Mas, por exemplo, teve uma batalha muito famosa entre o rei Assuero e os gregos, que foram as de Salamina e de Plateia, né, em que 300 mil homens de 40 nações marcharam contra a Grécia. E eles perderam. Imagina. Teve a Batalha de Maratona também, né, que foi uma das Exato. famosíssimas, uma das últimas também. E de uma forma ou de outra, esse ataque da Pérsia para a Grécia foi que fez se transformar na Grécia que a gente conhece hoje, né? Uma Grécia unificada, porque até então eram só cidades que tinham seus próprios reis e etc. E tal. Depois que Xerxes ataca, é que a Grécia ela percebe que se eles não se unirem, dificilmente eles vão conseguir sobreviver a novos ataques. E é interessante também a gente ver que foi aí que os gregos começaram a sonhar em tomar a Pérsia, né? Eles começaram a pensar: se a gente está derrotando eles, a gente conseguiria tomar o Império Persa. Então é daí que depois de alguns anos aparece Alexandre o Grande, né? Ele não veio do nada. Foi um sonho que foi construído pelos gregos de um dia dominar a Pérsia, já que eles estavam ganhando as batalhas. Então surge o pai de Alexandre o Grande, né? Que quando a gente fala por sinal, que é Filipe da Macedônia. E quando a gente fala por sinal da Macedônia, não estamos nos referindo aqui ao país hoje Macedônia, mas é uma região da Grécia chamada Macedônia. É meio confuso isso, mas é ainda parte do que é hoje Grécia. Então, Alexandre foi aí que ele marchou para lutar contra a Pérsia.
E isso a gente já estudou em outros capítulos, né? Que depois de 4 grandes batalhas contra Dario III, que foi um rei muito famoso por ser covarde, ele venceu. O Dario III, ele era bem covarde, saía das guerras com o primeiro sinal de derrota, e quando ele saía, o exército tinha que seguir, porque antigamente era assim. Enquanto o rei estava presente, o exército estava presente, se o rei saísse, era um sinal de que o exército tinha que sair. E Dario III, embora ele tivesse um poderio militar maior do que os gregos, ele era muito covarde. Então, bastava começar a ter um momento de derrota que ele já desistia e ia embora. Então, foi aí que Alexandre foi mais forte do que ele, né? E conseguiu liderar, apesar de o poderio militar de Alexandre ter sido menor no começo, ele conseguiu liderar o exército grego contra a Pérsia. E o resto a gente também se lembra, né? Que depois que Alexandre conquistou um império gigantesco, ele em pouco tempo, que a gente lembra do bode que voava e não tocava o chão, né? Por exemplo, que foi um dos últimos capítulos que a gente viu, falando da velocidade de Alexandre. Ele conseguiu conquistar um império gigante, mas também morreu muito cedo, né? Com 32 anos. E vieram os famosos 4 generais de Alexandre. Então, esse capítulo, como o Ângelo diz, ele também fala um pouco, volta aí um pouquinho para os outros capítulos de Daniel que a gente já estudou. Exatamente. E morre, né, como você falou, aos 33 anos, tem essa divisão, né, e a gente já entra agora no capítulo de segunda-feira, né, que são as profecias da Síria e do Egito, que agora entra em cena 2 novos reinos já, bem mais fortes, né, que eram os Ptolomeus, né, e os Seleucidas. Que, embora tenha sido dividido em 4, né, infelizmente 2 desses, ou felizmente, não sei, 2 desses generais, eles não conseguiram se segurar, vamos dizer assim. Então é aí que começa um pouco dessa parte que eu falei no começo, da parte que fala um pouco também de indivíduos, né? Não só de impérios. Agora entra nessa parte de Daniel, em que ele fala rei do sul, rei do norte, mas muitas vezes ele está se referindo a um certo rei, não necessariamente a um império. Essa pequena parte aí do capítulo. Mas relembrando isso, porque Ângelo uma vez falou isso em uma das lições que ele passou, que o reino de Alexandre foi dividido em 4, né? Cassandro, que ficou com a maior parte da Grécia mesmo, aquela região. Lisímaco, que incluía a Lídia, que é hoje a Turquia, a Jônia e a Frígia, ou seja, aquela parte ali um pouco mais perto ao redor da Turquia. Exactly. O reino de Seleuco, e eu quero chamar a atenção para esses últimos 2, porque eles vão ser importantíssimos para o que a gente vai falar agora, que é Seleuco, que ficou com o que é hoje o Irã, o Iraque, a Síria e um pouco daquela Ásia Central. E Ptolomeu, que ficou com o Egito e as regiões adjacentes, incluindo a Judéia, né? Então, esses 2 aí são bem importantes. Coloquem, assim, gravem um pouquinho para o que a gente ainda vai falar, que é, como eu vou repetir, Seleuco, que ficou com o que é ali o Irã, Iraque, Síria, Ásia Central, e Ptolomeu, que ficou com o Egito e regiões adjacentes, que incluía naquela época a Judéia. Exato. E foram os que batalharam, né? Toda essa parte de segunda-feira a gente vai ver que foram sucessivas guerras que aconteceram entre esses 2 generais, vamos dizer assim, suas famílias a partir de então, né? Sempre brigando por diversas vezes, como o próprio texto diz, eles tentaram fazer alianças, né, através de casamentos e etc e tal, mas não funciona. Sempre havia traição, morte e voltava sempre às batalhas. É bom a gente entender, por exemplo, para ajudar um pouco aí dos versículos 5 ao 14, isso é uma parte bem histórica mesmo, que foram guerras literais, não é assim uma linguagem que às vezes Daniel usa, né, da metáfora, da profecia. Não, foram coisas bem literais, foram guerras literais que aconteceram, problemas literais. O que é impressionante, porque isso foi dado em torno de 300 anos antes do que de fato aconteceu. Só para vocês eu vou dar aqui alguns exemplos históricos para vocês entenderem ao ler mais ou menos o que isso significa, né?
Por exemplo, todos os reis do Egito eram chamados de Ptolomeu depois do primeiro. Do primeiro Ptolomeu, então ficava Ptolomeu alguma coisa. Todos eles são Ptolomeu alguma coisa. E os da Síria são Seleuco ou Antíoco alguma coisa. Então não se confundam se a gente vier a mencionar mais de um Ptolomeu, mais de um Antíoco ou Seleuco. Na época era assim. Mas, por exemplo, aqui no versículo 5, né, ele fala do reino do sul, que, como o Ângelo disse, na maior parte falava do Egito, né, do reino de Ptolomeu. Ptolomeu foi rico, né, desde o começo, ele poderia cuidar do Egito, porque o Egito tinha umas barreiras naturais, então era muito fácil ele tomar conta ali do Egito, e o Egito ainda era rico. Seleuco, que aqui no versículo 5, por exemplo, fala que era um príncipe mais forte do que o reino do sul. Estava falando do general mesmo, de Alexandre, o primeiro Seleuco. Teve uma época que ele saiu da Síria fugido, porque ele foi invadido por Lisímaco, que era o que ficou na Turquia, e ele foi acolhido por Ptolomeu. Ptolomeu acolheu ele e ajudou Seleuco a reconstruir um exército, né? E depois Seleuco conseguiu expulsar Lisímaco da Síria e tornou o rei do norte. Foi aí. Então, essa parte aqui como eu disse, é bem histórica. Ela detalha tudo isso, todas essas guerras Exato, das batalhas do sul com o norte. Então, assim, é bem, bem histórico. E no verso... Uma das partes que foi chamada a atenção na nossa lição foi esse versículo 6, né? Que mais depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai, aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Então, a lição chega a detalhar um pouco, né, o que ocorreu aqui. Então, basicamente foi 250 a.C., subiu ao Egito um reino chamado Ptolomeu, mais uma vez, como eu disse, são vários Ptolomeus. E a Síria um Antíoco Teos. E para garantir a paz entre o reino do sul e o reino do norte, o rei Antíoco casou sua filha, casou com a filha de Ptolomeu. Então, o rei do sul, Ptolomeu, deu sua filha Berenice a Antíoco, rei da Síria. Mas Antíoco ela já tinha uma esposa, chamada Laódice, e era parte de um trato com Ptolomeu, reino do sul, que ele se divorciaria da atual esposa dele. O divórcio aconteceu, o casamento foi celebrado entre o rei do norte e a filha do rei do sul, né? Berenice. Só que Antíoco acabou não gostando muito de Dona Berenice, mas ele já tinha tido um filho, voltou para a antiga esposa, parece novela das 8. Então ele deixou Berenice, voltou para a antiga esposa dele. Só que mulher, quando está magoada, corra, né? Corra para as montanhas. Então Laódice não estava muito feliz com o que Antíoco tinha feito com ela e mandou matar Antíoco, Berenice e o filho deles. Então, como vocês estão vendo, é só um exemplo, né? Se a gente for entrar em toda essa parte histórica, vai ser assim bem longa, mas é um exemplo. E a gente entende um pouco o porquê desse ódio entre essas famílias, né? Era terrível mesmo. Mesmo quando você tentava fazer a união, unidade, acontecia tragédias que ampliavam o ódio mais ainda. Exato. Então, do verso, por exemplo, depois do 6, do 7 ao 12, né? Tá falando justamente do que o Ângelo falou, né? Esse problema que houve aí com o matado de Laódice ter morto Berenice, fez com que o reino do sul se revoltasse contra o reino do norte, depois o reino do norte se revoltava contra o reino do sul. Então isso está basicamente detalhando toda essa parte aí histórica, né? E vem a pergunta, mas por quê? Por que Daniel, você já mencionou antes, mas é bom a gente frisar novamente, por que Daniel ele esmiuça tudo isso? Porque era assim, o reino do sul estava numa parte, o reino do norte estava no outro, e bem no centro, onde eles se juntavam, estava lá a Terra Gloriosa. Então, tudo que acontecia entre esses dois reinos resvalava em Jerusalém, resvalava em Israel, e o povo sofria. Então, o que Daniel estava fazendo aqui? Além de avisar para o rei, Deus estava mostrando para o povo de Deus que, embora
viesse momentos difíceis, que parecesse até que ia ser tudo destruído, não, aquilo ali ia passar. Aquela guerra ia ser só mais uma e depois viria outra e outra, mas o povo de Deus ia resistir a tudo aquilo. Exato. É um conforto para eles da época. E é exatamente isso que o Ângelo falou, né? Eles estavam ali no meio, imagina, quase que a cada ano eles viam um exército subindo, outro exército descendo. Imagina o impacto que isso não causava na vida do povo de Deus, né? Toda E essa nem só em guerra. relação a isso, mas em relação a impostos, em relação a outra coisa também, que era a sua liberdade religiosa, né? Porque a É, gente vê que teve um desses reis, né, Epifânio, né, Antíoco Epifânio, que foi terrível em relação a... Todos foram maus, mas esse foi terrível em relação a Jerusalém, né? Ele era um cara que não gostava dos judeus, então uhum, sofreu muito, Israel sofreu muito nessa época também. isso. E eu acho interessante a gente ver que aqui nos versículos, né, 15 e o 16 é quando a gente faz a transição para Roma. A Yeah. Roma das outras estátuas de Daniel, né? Então é bom que a gente entenda isso, né? Que no versículo 15 diz: o rei do norte virá, levantará rampas de ataque, tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão força para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Aqui a gente vê uma transição. Como eu disse, se a gente for detalhar tudo e precisar de uma lição apenas para precisar de 30 minutos apenas para ir toda essa parte histórica, mas é importante vocês entenderem em que momento ocorre a transição de Grécia para Roma. Yeah. Não que Roma já não tivesse forte, né? Porque Uhum. Roma, ela nessa época ela já estava forte. Por exemplo, até mesmo esses dois reis, né, Ptolomeu e os Epifânios e o outro, eles temiam a Roma. Ninguém queria lutar contra Roma, né? Teve Uhum. uma cena bem interessante que o Antíoco, né, um dos Antíocos chegou até o Egito e lá estava um general, né, podemos dizer assim, romano, e ele fez uma linha no chão. Daqui você não passa. E o cara voltou, o cara não ousou passar. E era só. Então Roma já tinha esse poder todo. Acho que uns 50, 60 anos antes de Roma ser o governante mundial, todos já temiam. Mas o que você está falando é justamente essa parte da história que ocorre nos versículos 15 e 16, que é quando Roma começa a ter um poderio também de império, né? E não quer deixar que Antíoco, como eu disse, o rei do norte, porque nessa época aqui dos versículos 15 e 16 na história, na verdade, o que é que aconteceu? Pulando bastante aí um bocado de história, como eu disse, todos os reis eram Ptolomeus, Antíocos ou Seleucos. Mas o que é que aconteceu aqui no 15 ou 16 na história? Ptolomeu, o reino do sul do Egito, na época era uma criança, depois de muita guerra, como eu disse, entre norte e sul, mas esse Ptolomeu aqui era uma criança, e Antíoco, o rei do norte, queria aproveitar o momento e tomar o rei do sul. Só que a Roma, que já estava bem forte, não gostou muito de ter a chance de ter um novo império, né? Naquela área, e ela foi justamente para o Egito para não permitir que isso acontecesse. Então, foi justamente essa parte histórica aí que Ângelo está contando. Então, há aqui esse momento transitório, isso é importante a gente entender. Mas é também que talvez a gente deveria ter dito isso no começo da lição, mas explicando, aqui também há uma transição histórica no período antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que é o que a gente vai entrar agora. Que esse capítulo 11 também pode ser visto assim, porque há um período transitório não só entre os reinos, né? Como a gente já viu, a Média, depois a Medo-Persa, depois a Grécia e agora que a gente... Por que está saindo da Grécia? Porque, no fim das contas, todos esses reinos não é nada mais do que os antigos generais de Alexandre. Então, Alexandre. a Bíblia ainda considera isso como se fosse um desmembramento, né, daquele reino de Alexandre. Então, a gente ainda estava na Grécia. E agora estamos indo para Roma. Então, é importante a gente ver, porque talvez aqui no capítulo 11 isso não seja tão claro, né? Então, é importante entender.
Ah, Importante também uhum. acrescentar, né, que Daniel, ele não sabia tudo isso que ia acontecer. Gabriel estava falando para ele, então Gabriel falava e ele estava pondo aqui de forma que ele ia entender, né, que ele compreendia. Talvez não era 100% do que do que Gabriel falou aqui, né? Uhum. Mas quando um profeta recebe uma mensagem, né, ele tenta transmitir da maneira que o povo fosse entender também. Isso. Aí vamos agora entrando na terça, né? Que é a Já. Roma e o Roma, príncipe do conceito, a Roma pagã. Então, por exemplo, para vir mais um pouco de história, como eu disse, é bem histórico e bem literal essa parte. Eles falam aqui que o invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Muitos estudiosos, por vários motivos históricos, eles acreditam que isso daqui nada mais era que o nosso famoso Júlio César, né? exato. Esse do capítulo, no versículo 20, né? Eles acreditam que fala de César, né? De Augusto César. Começa já no 16, né, de acordo com a nossa Isso. lição, né? Que já é exato, é a transição de Roma. Aí você tem razão, desculpa. Mas aqui já tem uma transição que diz aqui: resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Mais uma vez, rei do sul, Egito. Ele lhe dará uma filha. Quem é essa filha? Muitos estudiosos acreditam que essa filha era a Cleópatra, né, que casou com Uhum. Júlio César. Então, é para você ver como é literal. E eles falam aqui que depois se voltará para as terras do mar. Isso é uma parte famosa de Júlio César, que ele também explorou ali um pouco as terras do mar. E depois o versículo vem falando que mais um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então, eles acreditam, os estudiosos, que aqui foi nada mais que o assassinato de Júlio César por Cássio, que era um comandante, né? E que eles acham que foi Cássio que pôs fim à arrogância, porque Júlio César era um homem muito arrogante e sanguinário. Ele, na verdade, queria transformar Roma em uma ditadura, e que não era o caso, né? Já. Então, indo para o versículo 20, Ainda não. exato, ainda não. Depois se levantará em um lugar dele um que fará passar por um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em pouco dia será destruído, e isso sem ira nem batalha. Então acredita que aqui era César Augusto, que foi o que tomou posse depois de Júlio César. E foi ele que fundou o Império Romano do jeito que a gente viu já quando Cristo nasceu, né? Não, Exato. antes aí eu acho que Roma ainda estava tentando se criar ali, era um poder, mas não era um império. Então foi César Augusto, no verso 20, que ele criou Roma como um império. E ele criou a posição Exatamente. de imperador, é tanto que depois imperador em latim também era chamado Augustus. Então todo imperador em Roma era chamado de Augustus por conta de César De Augusto, né? César. Exato. Exato. E foi ele que fez, que foi o famoso imperador, foi o primeiro a fazer com que todos os reinos tivessem que pagar impostos a Roma. E aí vem aqui a gente já está entrando na parte da história de Cristo, né? Já começa aí a entrar. No verso 21 ao 22, depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Aqui entra Jesus. Exato. Então, uhum. Jesus Cristo, ele morreu, né, na época acho que um dos piores Tibério, Césares, Tibério César, um homem terrível, né, horrível. que, que fez os cristãos sofrerem muito também, né, muitos dos martírios dos cristãos foram por causa de Tibério, era Uhum, um ser terrível. exato, E foi nessa mesma época que o príncipe do concerto, que é Jesus Cristo, ele morre também. Então, tudo com uma precisão mesmo absurda. exato. Então é bom a gente entender outra linguagem que é importante para entender Daniel 11, é que o príncipe da aliança é Jesus. Então é isso. Muitos, Uhum, muitos críticos do livro de Daniel, eles se perdem aqui também nesse capítulo 11, né? Porque eles isso. vêm criticando, dizendo que, na realidade, o livro de Daniel, eles foram fazendo só emendas, então, para aparecer, que eram, sobretudo naquela parte, né, que nós falamos há 2 semanas atrás, onde o sumo sacerdote apresenta, né, para Alexandre que ele faz parte de uma profecia.
Aí muitos críticos dizem, não, ele deve ter inventado isso. E na realidade, quando chega aqui no capítulo 11, não dá, porque o livro de Daniel já tinha sido fechado, já tinha sido lacrado, né? E ele está falando aqui já sobre coisas que, bem no futuro, como Augusto César, como Tibérios, como a morte de Jesus Cristo. Exato. Então, nesse momento aqui, acaba todas aquelas críticas, não tem como eles fugirem desse... Não tem como, porque é bem detalhado, né? Como eu falei, até expliquei um pouco mais em detalhe essa parte que a lição fala da guerra, não da guerra, mas do casamento de Antíoco com Berenice, a filha do rei. Não tem como Daniel saber disso tudo, nem mesmo uma pessoa que viveu na época, porque não tinha internet, gente, não tinha como a pessoa saber de todo esse desenrolar, assim, não tem como. Teria que ser alguém que estivesse no meio lá, E olhe lá, porque ninguém vive tanto, né? Que isso foram coisas que se desenrolaram por centenas de anos, não foi algo que aconteceu em 10 anos. Então, assim, não tem como, né? E eu acho que aqui, como eu disse, o príncipe, que algumas bíblias dizem príncipe da aliança, outros dizem príncipe do concerto, é aqui que fala da crucificação de Cristo, né? Então aqui a gente tem uma... Roma histórica, né? Roma pagã, uma pagã, vamos dizer assim. Esse capítulo ele vai tratar, essa parte vai tratar totalmente sobre isso, né? Então, no versículo 22, aqui nós entramos na parte depois de Cristo. Então, é importante entender isso, que até ao 22º, nós tínhamos ali, antes de Cristo, né, todo aquele desenrolar de reinos e guerras entre sul e norte, reino entra e reino toma, enfim. E aqui nós entramos na parte depois de Cristo. Então, é importante a gente entender isso para poder entender também a transição da Roma pagã para a Roma papal, o chifre pequeno. Não sei se o Ângelo quer fazer a introdução a essa parte. Você está ótimo, pode continuar. Tá, então vamos lá. Se a gente vir aqui para o versículo 29. Exato, 29, até o 39. Exato. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quiti. Quiti nada mais é do que o oeste. Contrariado, ele voltará e se dignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. É importante a gente lembrar essa expressão, quando a gente vê o tempo determinado, né? É aquela mesma lá das 70 semanas, né? 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Quer dizer, Daniel está fazendo uma referência para aqueles estudiosos da época, né? Para os judeus da época. Olha, isso aqui está falando daquele assunto lá, daquela semana, das 70 e etc. E tal. Pode continuar. Não, mas é importante a gente também ver que aqui tem expressões que a gente já viu em outras partes do livro de Daniel, né? E, olha, lisonja perverterá aqueles que violaram a aliança, mas também aqui fala, acabará com o sacrifício diário, profanará o santuário e a fortaleza. Então, aqui são algumas expressões que a gente já viu em outras partes de Daniel. E, por exemplo, aqui no 36. Este rei fará o que quiser. Se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui eu acho que dá para a gente perceber bem claramente que é quando a gente também entra um pouco aí, está bem explícito que isso daqui é o que a gente conhece pela Roma papal, né? Dos estudos prévios de Daniel. Por quê? Porque as expressões são muito claras, já foram usadas antes, que o rei se engrandecerá e falará contra Deus. Isso já foi dito antes, né? Que da parte do chifre pequeno. São expressões que nós conhecemos, que já estudamos. Exato. Em que pode falar. Mas em que
seria importante a gente detalhar isso. Em que Roma pagã ela se engrandeceu, né? E como foi que ela conseguiu tirar o sacrifício diário? Como foi que ela conseguiu mexer no santuário? Isso é Uhum, importantíssimo para a gente trabalhar um pouco isso. Até então, né, por mais difícil que tivesse sido a vida dos cristãos, sempre houve essa diferença, era o povo de Deus e o povo que não era de Deus, uhum, né? Foi sempre uma técnica de Satanás, vamos destruir o povo de Deus, vamos lá, faziam guerra, e o povo de Deus ele estava bem explícito ali, era o povo de Israel, era o povo que guardava a lei de Deus e etc e tal. Roma pagã, o uhum, que Satanás fez foi demais. Ele foi uma estratégia militar, vamos dizer assim, né? Ele fez um cavalo de Troia, podemos dizer, né? Ele introduziu dentro da igreja de Deus, dentro da igreja pura, né? Ele introduziu todo aquele mal que a gente vê hoje. Que mal é esse? Começou com a adoração de imagens, que era uma coisa que era totalmente proibido para o povo de Deus, né? Durante séculos, durante milênios, né? Milhares de anos o povo de Deus só teve um Deus. Não faziam imagem de escultura de Deus, eles acreditavam que era uma... Não poderia se representar a imagem de Deus de uhum. forma... Então, o que eles fizeram, né? Criaram todo esse sistema onde as pessoas agora iam para adorar uma imagem de escultura e etc e tal. E talvez o que seja mais terrível de tudo isso seja a questão da substituição do ministério de Jesus Cristo. Qual o ministério de Jesus? O ministério da intercessão. Jesus Cristo é o nosso intercessor entre Deus e nós. E agora Roma apresenta, né, a igreja, que era a igreja de Deus, apresenta um outro intercessor entre o ser humano e Deus. Que Isso. intercessor é esse? A figura do papado, né? A figura do Papa agora como o Vigaris Filis Dei, né? O Uhum, substituto do Filho de Deus aqui na isso. Terra. Mas a gente já viu isso, né, em outros Já. capítulos do Daniel, então só uma recapitulação. Já discutimos isso em detalhes, inclusive Ângelo foi o que falou bem em detalhe no capítulo que a gente falava do santuário, né? Então, vamos seguindo agora para a parte da quinta, desculpa, que Já. é Daniel 40, 45. E o que eu gostei dessa lição foi que eles nos deram alguns. Eles explicaram o que essas expressões significam para a gente entender quando ler, né? Que já fala do tempo do fim, Do fim, já é para nós. né? E o que seria esse tempo do fim? Já O tempo seria depois de de 1798, né? 98, A né? queda da Roma Papal. Então, quando Daniel fala de tempo do fim, como a gente já estudou em outras partes, fala desse fim mesmo. E aqui também é importante a gente entender. E aí que o reino do sul muda, né? O aspecto de ser um reino, o Egito feito, a gente vê os Ptolomeus, Já. para o ateísmo. Mas o ateísmo em que sentido? Não é o ateísmo como a gente fala hoje, que é uma pessoa que não acredita em Deus algum. Aqui o que se está falando de ateísmo é uma pessoa que não acredita no nosso Deus. Então é importante deixar isso claro, que ele faz referência aqui ao grande conflito, capítulo 15, e quando você abre o grande conflito, Ellen White explica isso bem em detalhe. Seria bom vocês lerem esse capítulo 15, é interessantíssimo. A forma como Deus pensa, ela é a correta, né? Qualquer pessoa que não acredita em Deus, né? Uhum, Ela, um Deus, Yahvé, Jeová, ela é um ateu. Por quê? Porque qualquer outro Deus que ela vai acreditar não existe. De exato. toda a Bíblia a gente está dizendo, né? É só pau, é só pedra, né? Paulo ele é o mais terrível, assim, mais, qual a expressão que eu poderia dizer para Paulo, sarcástico de todos, Uhum, porque ele diz assim: o ídolo não é nada. Se a carne foi oferecida a ídolos, Paulo, e agora será que a gente deve comer essa carne? Aí Paulo diz: olha, se tu não comer é só por motivo de consciência, por alguém mais fraco, porque o ídolo ele não é nada. O ídolo é pó, é pau, ele não existe. Então é, qualquer outra coisa que você crê, você bem radical agora, Buda, você está sendo ateu, porque não é Deus. Deus é só um, só existe um Deus. E uhum. Jesus Cristo é a expressão dele aqui na Terra.
Exato. Então aqui ele já está falando um pouco mais dessa parte do fim, como a gente falou, né? Do rei do norte, que começou, recapitulando, foi a dinastia Seleucida, né? Que veio do general de Alexandre o Grande, depois foi a Roma pagã, depois foi a Roma papal. O reino do sul, que foi por muito tempo o Egito, os Ptolomeus, também general de Alexandre, e depois o ateísmo, nesse sentido que Ângela acabou de detalhar. Eles também E o, falam que... Uhum. o tempo do fim para Daniel é bom a gente entender como é que está na cabeça dele, né? Deus Uhum. dá uma profecia para Daniel, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Para Daniel, a partir desse momento em diante, já é o tempo do fim, porque acabou, a profecia terminou ali, né? Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Então, para Daniel, tudo que ele espera agora é que aquela rocha venha, destrua tudo e seja restaurado o reino de Deus aqui na Terra. Então, nós Uhum. estamos vivendo o tempo do fim, estamos vivendo os eventos finais agora. E eu acho que é importante para a gente encerrar, né, o estudo dessa lição, é ver que a última frase de Daniel capítulo 11 é: mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. E aqui ele está falando sobre o reino do norte. Então, qual é a moral de Daniel 11? Que o fim vai ser o quê? A vinda de Cristo, né? É assim que se dará fim a todos esses poderios de reino do sul e reino do norte, nada mais é do que poderios humanos, né? Essa busca pelo poder que passa sobre tudo a qualquer custo e a qualquer preço. Homens que durante toda a nossa história só queriam poder, poder, poder e que passaram por cima do povo de Deus, e quantas pessoas não foram mortas e, enfim, E quantas... esses reinos do sul e do norte é hoje ainda são Uhum. esses reinos que estão agora em ascensão. Sempre será Exato. assim, sempre será esses reinos que estão em ascensão e que oprimem o povo de Deus. Mas Mas exatamente isso. Toda a opressão do povo de Deus chegará ao fim. Essa, eu acho que para mim é um dos pontos principais de Daniel 11, né? Daniel como um todo, mas agora a gente estudando Daniel 11. Mas não sei se, Ângela, você gostaria de terminar essa lição com mais alguma ideia antes da gente não, concluir? eu acho que o pastor pode fazer a contribuição final, né? A gente quer ouvir Uhum. a voz dele agora, mas Exato. Quem o que sabe eu ele... queria, Uhum. o que eu queria deixar assim, eu já falei no início e gostaria de dar mais uma ênfase a isso, é que Deus ele tem o controle da história, ele tem o controle da igreja dele, mas não é só isso, ele tem o controle de todas as nações. Nada acontece sem que haja uma permissão de Deus para acontecer. Exato. Deus E tem o controle de tudo e quando fechar tudo isso, a gente vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, tudo foi graça, mesmo nos momentos que eu não entendi. E eu acho que para mim, a palavra final, antes do pastor concluir o estudo dessa lição, é que num momento tão difícil como o que nós estamos passando, né, de isolamento social, muitas famílias que não podem ver um ao outro com medo de transmitir esse vírus horroroso, a gente lembrar que se isso está acontecendo é porque Deus permitiu e porque Ele tem algo em mente. Então vamos utilizar esse tempo para a gente se restabelecer espiritualmente. É um momento de uma forma ou outra de um pouco de calma, né, em que a nossa vida, aquela correria do dia a dia parou um pouco. Então vamos utilizar esse tempo para a gente estudar mais as profecias de Deus e reforçar a nossa parte espiritual para o que está por vir, porque o tempo do fim já chegou. Amém. Então, eu agradeço aí. Essa lição foi muito interessante, acompanhando vocês nesse sentido. O que fica, o que eu gostaria de destacar nesse estudo, especialmente no capítulo 11, é que vocês utilizaram um método que a Igreja Adventista sempre usou para interpretar as profecias, que é o método histórico, é olhar a profecia e buscar na história o seu cumprimento. Isso é muito importante hoje, quando você encontra muitas vezes especulações, ilações, ou seja, pessoas criam suas próprias teorias e tentam encaixá-la na Bíblia. É o contrário. Então, a Igreja Adventista sempre se moveu por isso. Olha a profecia e busca na história onde que essa profecia se cumpriu dentro de uma lógica. Qual é a lógica? O conflito entre o bem e o mal. Você vê poderes políticos, poderes sociais,
se degladiando, um superando o outro ao longo da história, mas isso depois tem um reflexo espiritual e tem um impacto na vida do povo de Deus. Então, é sempre assim que a gente deve olhar para a história, olhar a profecia e entender, bom, como isso, numa sequência lógica, se cumpre até o cumprimento final. E no fim das contas, o mais importante é o que Deus quis nos proporcionar com essas revelações. E o que ele quis é que você e eu tivéssemos a consciência de que ele já sabe o que vai acontecer e que no final tudo vai dar certo. Esse é o tom maior que para mim fica dessa lição. E aí eu conecto isso para encerrando com Mateus 24:30, né? O Filho do Homem vem sobre as nuvens com poder e grande glória. Essa é a pedra, né? E essa pedra ela vai destruir toda a história desse mundo e vai começar uma nova onde nós estaremos lá. Então, para mim, isso é fantástico e eu agradeço a Ingrid, ao Ângelo pela essa excelente lição, essa excelente discussão da lição e que cada um de nós possamos estar conectados a esse Deus para que sejamos vencedores nessa batalha final. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí por essa participação. Eu vou pedir à Ingrid que faça a oração final, encerrando a nossa Escola Sabatina. Ok, oremos. Senhor meu Deus, muitíssimo obrigada por o Senhor nos ter revelado, nos ter ajudado a entender essas profecias que o Senhor deu a Daniel. Um momento tão importante da nossa história, estamos vivendo aqui o tempo do fim, estamos vivendo um momento profético. Por favor, Senhor, nos prepare para enfrentar o que há de vir. As profecias estão chegando ao fim. Cada vez que estudamos o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, nós vemos que estamos no fim, na ponta dos dedos da estátua de Daniel. Estamos passando por um momento difícil. Algumas famílias aqui talvez tenham sido afetadas ou estão com medo que seus familiares sejam afetados por esse vírus, né, que está aí no mundo inteiro, essa pandemia global. Então, por favor, Senhor, esteja conosco, com as nossas famílias, nos ajuda a nos fortalecer espiritualmente para o que há de vir e nos protege, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado a todos, e vamos continuar com a programação desse sábado especial. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.